Povo de Deus, que bom estarmos juntos em mais uma aula da Escola da Bíblia Emanuel. Hoje estaremos já realizando a terceira aula, né? Dando a terceira aula do nosso módulo 2. Então, você que está conosco, acompanhando o módulo 2, é muito bem-vindo, bem-vinda. Então, hoje estamos com o Benção aqui, nosso convidado ilustre, para estar com a gente hoje aí, ministrando para a gente essa aula sobre Noé. Vamos para a terceira aula, né, Benção? Agradeço aí, meu pastor, agradeço aí a todos vocês, né? É sempre um prazer nós podemos debater sobre a Bíblia, né? E tem tanta coisa boa para a gente conversar, né? Isso. Então, somente gratidão por esse momento e vamos junto. Vamos junto. Você já sabe como funciona, acompanha a aula, o material que a gente vai colocar no grupo e também o questionário para você responder a respeito dessa aula. Então, quando a gente lançar o vídeo, você vai receber o questionário, você vai lá e responde o questionário direitinho, para a gente poder acompanhar como é que está a evolução de cada aluno e a gente poder caminharmos juntos aí até o final desse módulo. Estamos falando sobre os patriarcas, né? O terceiro módulo, o segundo módulo da escola, a terceira aula, falando sobre os patriarcas. E hoje vamos falar sobre Noé, né? Esse personagem, esse terceiro personagem. Ele falou sobre Adão, né, Ben? Você falou sobre a geração de Sete ali, pós-Adão. E hoje vamos falar sobre Noé, na aula 3. E Noé é conhecido como o patriarca da fé e da obediência, né? E a gente vai falar sobre esse personagem importante para a gente. Então, para dar início, né? A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico e cultural do período de Noé ali. E a história dele basicamente se inicia a partir do capítulo 6 de Gênesis. Então, se vocês puderem, né? Deem uma lida aí, recapitulem esse capítulo. Tem bastante informação sobre o que é que vai acontecer, né? O que é que estava havendo ali naquela região onde Noé nasceu e o porquê de vir posteriormente o dilúvio, né? Queria ler somente o texto aí de Gênesis 6, capítulo 5, que vai citar o período da grande corrupção, né? A humanidade ela estava evoluindo, tinha bastante gente ali nascendo, né? No caso, a multiplicação estava existindo, porém, com a multiplicação também das pessoas, a corrupção vinha junto, né? E aí o verso 5 do capítulo 6 de Gênesis vai dizer: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, Isso, é interessante a gente perceber a consequência do pecado que a gente estudou lá em Adão, né? O pecado entrou no mundo e agora toda essa corrupção, como a gente está usando essa expressão aqui, a corrupção da humanidade que era por Deus, ela começa a vir à tona, né? Então, à medida de que a humanidade vai aumentando, vai se multiplicando, consequentemente também o pecado vai se multiplicando. Então, o contexto de Noé é um contexto de corrupção, né? A história de Noé se passa em um período onde a humanidade havia se corrompido profundamente e a maldade era abundante na terra. A Bíblia descreve que a terra estava cheia de violência e que toda a humanidade havia se desviado dos caminhos de Deus. Este cenário de corrupção generalizada destaca a distinção de Noé como um homem justo. Então, aqui é o contexto de onde Noé estava inserido, de onde Noé surge na história. Então, a gente já viu que Deus criou tudo, criou Adão, criou a humanidade. O pecado entra a partir de Caim. Então, Caim mata seu irmão, Abel é substituído por, o por, sexo, por Enos, né? o sexo. Por Sete, e aí vem a geração de Sete para dar sequência aí à história da humanidade. E aí a gente vê que Noé surge na história nesse contexto de muito pecado, de muita corrupção, e a gente vai ver que esse camarada ele é muito importante porque, apesar disso tudo, ele foi um homem muito justo e temente a Deus. Só um detalhe, pastor, que ainda sobre essa parte aí, falando sobre a terra que a humanidade havia se corrompido, no verso 6, em algumas versões vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, né? Em outras versões vai dizer que o Senhor teve uma profunda tristeza, ou seja, realmente era algo muito pesado, né? E somente um se sobressaiu, que Isso, foi Noé, o homem justo, né? isso. Na teologia, existe uma aplicação teológica que dá sentimentos ao próprio Deus, né? Deus é um ser que a gente talvez não conheça muito como é que funciona. A gente conhece a revelação de Deus em Jesus,
Mas para a gente saber um pouquinho mais, a Bíblia ela começa a dar sentimentos a quem Deus é. Então, essa expressão de que Deus se entristeceu profundamente, né? Deus se arrependeu da criação por tamanha corrupção aí da humanidade. E aí surge Noé, né? Com esse chamado para ser um homem justo, um homem que recebe uma instrução divina, de fato, porque Deus viu em Noé essa justiça, de fato. Então, essa integridade, né, Besson, que Noé é descrito lá, chama muita atenção, né? Porque Deus vê, olha para o mundo e para sua criação toda corrompida, mas ele encontra em Noé alguém íntegro e justo que não sucumbiu, né, ao pecado, de fato, e ele resistiu, apesar de toda a corrupção ao seu redor, né? Então Deus dá algumas instruções, né, para Noé e Deus chama Noé para si, para que ele possa de fato reger ali o que ia acontecer. A descrição de Noé, ela vai se encontrar lá em Gênesis 6:9, e as instruções sobre como vai ser formada a arca vai se encontrar lá em Gênesis 6, Do a 11, partir do verso a 11, partir do né? verso 11. Em seguida ali vai explicar todas as medidas que vai ser feita a arca. E assim também como a gente vê como não era um camarada íntegro e justo, ele seguiu passo a passo, sem Isso. milímetros de diferença. Né? Exatamente, exatamente. Ele seguiu a risca, né, as dimensões e toda aquela proposta que Deus mandou para ele de construção, né? E aí tem esse texto aí, né? Noé é descrito como um homem justo e íntegro, no versículo aí que a gente acabou de citar, entre o seu povo, e que andava com Deus. Então, uma característica marcante de alguém justo e íntegro é que anda com Deus. Então, isso a gente pode até resgatar para a gente hoje. A gente quer ser justo e íntegro, a gente precisa andar mais próximo de Deus possível. Essa descrição de Noé destaca a sua singularidade numa geração corrupta e em sua intimidade, em sua relação íntima com Deus. Deus dá a Noé instruções específicas para construir uma arca. A precisão das instruções divinas mostra a seriedade do plano de Deus e a necessidade de uma resposta fiel de Noé. Então a gente vai entrar aqui agora justamente no chamado precisamente, né? Como Deus convoca Noé para a construção dessa arca, né? Desse tamanho chamado, missão que Noé recebe de Deus, né? E aí, dois detalhes, né, Beto? A obediência de Noé e os detalhes específicos, como tu citou agora há pouco, da arca, né? Então, entra pra gente essas lições aí. Então aí a gente vê que a obediência, né, dele se encontra lá em Gênesis 6:22. Queria ler com vocês. Pra gente. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. E os detalhes da arca, né, vai se encontrar lá em Gênesis 6. Na verdade, a partir do 9 vai vir contando cada passo a passo, né? E o engraçado é que vai vir citando o material que tem que ser construída a arca, onde vai encontrar aquele material, as dimensões, o compartimento, a maneira que vai ser colocado cada, cada parte da arca, como vai ser As construída ela. divisões, né? A altura dos andares. Isso. Então, tem tudo isso. E além disso aí, posteriormente, né, vai dizer quantos animais serão de cada espécie, Isso. quais os animais entrarão. Então, Noé, ele segue à risca tudo que foi orientado por Deus. É interessante que sobre os detalhes, né? Dessa missão que Deus designa para Moisés, porque Deus tinha de fato objetivo com isso. E Moisés não, desculpa, Noé ele não reluta, né? No momento, ele de fato ouve a voz de Deus e ele apenas obedece. Ele sabe quem é o Deus que está dizendo aqui para ele. E embora tudo parecia ser tão confuso, por que um negócio desse tamanho? E como é que esses animais vão chegar aqui? Como é que vai ser tudo isso? Mas ele simplesmente obedece e trata da construção dessa arca, que não é de um dia para a noite, né? Pelo contrário, né? Essa arca demora dias para que ele possa construir. E a gente vê que essa também é a fé, né? Essa fé genuína ali de Noé com o nosso Deus, para que ele pudesse, de fato, obedecer a esse chamado, a essas instruções. E para construir uma arca daquele tamanho, poucas pessoas foram as que participaram, né? Noé e a sua família, Sua família. somente. Isso. Vamos lá. E por que da arca, né? A arca tinha um objetivo, né? Sim. Então, como a gente viu agora há pouco, o contexto é de corrupção, o contexto é de pecado, o contexto é triste aos olhos de Deus. Então, Deus resolve intervir mais uma vez na humanidade e ele agora é, vai mandar um dilúvio. E esse dilúvio surge e para que a humanidade não fosse destruída, Noé surge para construir uma arca para salvar sua família daquele dilúvio que iria vir. Então,
Dilúvio aparece, é uma história muito conhecida, né? Todos nós conhecemos essa história do dilúvio, está lá a partir de Gênesis 7. Então, os animais entram na arca com sua família e Noé agora está salvo e o dilúvio queria chegar, né? Então, alguns detalhes do dilúvio é que ele durou 40 dias e 40 noites, né? Então, a gente vai ver esses detalhes aí do dilúvio que caiu, acho que não parou de chover durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai falar das águas também que subiram, então não só foi chuva que caiu, mas também a gente tem uma ideia das águas que aumentaram, o nível do mar, por exemplo, subiu, o nível dos rios subiram, então além da chuva que caía, Deus fez com que as águas que estavam submersas elas subissem à tona. Então, para que houvesse de fato aquela inundação geral e que tudo viesse a se findar, né? Exceto a família de Noé que estava resgatada, aí, os animais dentro daquela arca. Então, a arca tem esse objetivo de preservar a humanidade e toda a criação de Deus, a figura de Noé. Né? Então, mais uma coisa aí, gente, durou 40 dias e 40 noites o quê? A chuva. Isso. O dilúvio com certeza passou aproximadamente um ano até que as águas baixassem, né? Eu acredito que é citado aqui que durou, foi isso mesmo, né, pastor? Foi aproximadamente um ano Isso, isso. que durou do início até quando Até eles que houvesse a condição descem, de né? sair da arca, né, para que tivesse vida, né, novamente. Então, houve esse período de tempo, e aí muito. E Deus é muito perfeito, porque quando Deus vai pedir para Noé lá resgatar os animais, ele fala de 7 casais puros e de um casal que não é puro. Como é que Noé e sua família iria sobreviver sem alimentação durante esse período todo? Então, acredita-se que esses animais que não eram puros, eles serviram como alimentação para que mantesse essa geração toda durante esse período de fome que iria haver naturalmente dentro da arca. Então, Deus ele é muito perfeito né, em tudo que ele faz. Ele preserva a sua criação, porque aqui Deus está preservando a sua criação, que carrega consigo a humanidade, mas também carrega consigo aquilo tudo que ele criou, até que as coisas voltassem a, a serem vida novamente. Então, é como se Deus estivesse refazendo tudo que era lá no início. Né? Quando a gente viu a criação lá no início, tudo era água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre as águas, e não existia nada. É como se Deus resetasse tudo novamente com o dilúvio. Né? Então, desse essa nova oportunidade para a humanidade. E a gente vê, né, mais uma vez, a manifestação da graça de Deus. Né? A gente vê isso lá em Adão, quando Deus dá uma nova oportunidade para o casal. Apesar deles terem saído do jardim, mas Deus preservou eles vivos. Isso é graça de Deus, porque se eles pecaram, eles mereciam morrer. Deus revela a sua graça lá em Adão e Eva. Deus revela a sua graça quando ele dá um substituto ao casal, quando Abel morre e surge Sete como um grande substituto ali para preservar a sua geração. E aqui Deus mais uma vez revela a sua graça dentro de uma humanidade caída e cheia de pecados. Deus revela a sua graça, apesar de manifestar toda a sua ira aí com o dilúvio, mas ele revela a sua graça por preservar a família de Noé. Então Deus é fantástico e a graça de Deus está presente em toda a história. E aí tem um textozinho aí, lê pra gente. Noé, sua família e os animais entraram na arca conforme Deus ordenou. O dilúvio começou 7 dias depois. A entrada na arca marca o começo da salvação para Noé e sua família. Só um detalhe aqui, pastor, interessante também, é que por conta de um camarada, né, foi Noé, sua família e os animais Isso. entram nesse pensamento de Deus, né, salvação. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra e destruindo toda a vida fora da arca. Esse período simboliza a purificação e o recomeço que Deus estava trazendo à terra. Essa mensagem né, do dilúvio e da restauração de Deus através da família de Noé. E a gente segue para o pós-dilúvio, né? Então, as águas se cessaram, aquela multidão, aquela inundação completa cessa, e agora Noé e sua família saem da arca né, e oferecem sacrifícios a Deus. A gente vai ver isso lá em Gênesis, a partir de Gênesis 18, né? Conta essa história de Noé saindo da sua arca, da sua família, né? Então, em Gênesis 8 a gente vai ver, 8 e 9, vai ver a saída da arca, da família de Noé, a gente vai ver o pacto de Deus com Noé, então Deus firmando um novo pacto com o homem, e o final desse pacto, né? O que esse pacto iria representar a partir dali. Então a gente vai ver isso, né? Noé e sua família saem da arca e oferecem sacrifícios, Deus promete nunca mais destruir a terra com nenhum, e o arco-íris é o grande sinal eterno, né? De que Deus nunca mais acabaria com a humanidade através das chuvas do que ele tinha feito.
Então, é essa marca que a gente vê até hoje, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito verdadeiro em nossos corações, muito profundo, porque um pacto que Deus fez lá atrás, esse camarada, a gente pode visualizar ele hoje, ainda hoje. Quando a gente vê o arco-íris, a gente percebe desse pacto que Deus fez lá atrás com Noé. E aí tem essa história, né? Após as águas baixarem, Noé e sua família saíram da arca e ofereceram sacrifícios a Deus. A saída da arca representa um novo recomeço para a humanidade. Após o dilúvio, Deus faz um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Este pacto é fundamental para entender a misericórdia e a fidelidade de Deus. O arco-íris é dado como um sinal desse pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente. Né? E aí a gente vê que Noé é um camarada que tem fé e obediência, e Deus é aquele que dá misericórdia e mantém com sua fidelidade. Né? Toda a história vai mostrar isso aí, esses sinais de que Deus ele é misericordioso conosco e ele é fiel com o plano que ele manteve, né, conosco. E aí tem algumas lições práticas, né? Algumas aplicações práticas para as nossas vidas e a gente quer trazer aqui para vocês algumas perspectivas aqui. Diz aí pra gente. O primeiro ponto aí seria a fé e a obediência. E a importância de ouvir e obedecer a Deus. Então não é somente ter fé, né? Não é só ouvir, e sim praticar também aquilo que Deus ordena. É incrível que Noé, naquele período ali, provavelmente era chamado de louco. Fazer uma arca daquele tamanho, o pessoal que passava, né? Você é um maluco da cabeça, né? O que é que ele está esperando, né, com isso aí? E aí, o segundo ponto é a justiça em meio à corrupção. Viver de forma íntegra em qualquer circunstância. E o último seria a confiança nas promessas de Deus, confiar na fidelidade de Deus. É interessante que vai falar sobre essa questão de Noé ser um cara íntegro, né? Independente das circunstâncias, né? Então, o meio que Noé vivia, ele não ditava a forma como ele deveria ser. Então, os meios não justificavam os fins de Noé. Né? Então, Noé era íntegro, apesar do meio que ele vivia ser um meio corrupto. Isso fala pra gente, né? Fala de que a gente precisa realmente representar essa integridade que a gente vê em Noé, que a gente vê em grandes homens, que a gente vê em Jesus, essa figura íntegra e que, apesar das circunstâncias, permanece fiel àquilo que recebeu de Deus. Né? Então, isso é um chamado para a gente, de fato, ser justo e ser íntegro, independente das circunstâncias que a gente esteja, independente da situação, do ambiente que a gente viva. Né? O ambiente não foge a quem a gente é. Muito pelo contrário, né? A gente vai levar esse ambiente uma mensagem de integridade e de justiça. Então, isso é muito interessante. Noé nos ensina a importância de ouvir e obedecer a Deus, mesmo quando suas instruções parecem incomuns ou difíceis. Sua fé é um exemplo de confiança em Deus, mesmo diante do desconhecido. Noé viveu de forma justa em uma sociedade corrupta, mostrando que é possível ser íntegro em qualquer circunstância. Sua vida é um chamado para sermos luz em um mundo em trevas. O pacto de Deus com Noé nos lembra que podemos confiar nas promessas de Deus e que Ele é fiel. A promessa do arco-íris é um sinal visível fidelidade de Deus. Legal, né, Milton? Essa sacada aí da história de Noé e o que ela representa pra gente. E por fim, a gente vai fazer essa conexão, né? Noé com Jesus. Como a gente está sempre fazendo aqui, esses personagens apontam para Jesus. E a gente quer encerrar essa aula também fazendo essa conexão, né? Essa tipologia. Né? Jesus ele aparece em vários personagens, ele é tipificado em vários personagens. E Noé também deixa é igual a isso, né? E fala pra gente. Então, assim como Adão, ele foi o primeiro homem, Jesus, ele é aquele que vai ser o primogênito, assim como o Sete ali vai dar sequência, né, nas gerações. O que é que Noé tem? Ele também é um tipo de Cristo. Então, Noé, ele vai ser um tipo de Cristo. Ele tem como característica a obediência perfeita, assim como Jesus, né? Eles obedecem a Deus até o fim. Independente da circunstância ali, como o senhor já tinha citado, eles mantêm fiéis, né, na obediência a Deus até o fim. E o novo pacto, né? A situação da humanidade ali tem tudo a ver com a situação de Jesus Cristo posteriormente. E teve um pacto com Deus, né? Isso. Novo Isso aí fala para esse texto aí, né? Noé, ele pode ser visto como um tipo de Cristo, né? Como falou, assim como Noé foi um meio de salvação para sua família,
Jesus é o nosso meio de salvação para a humanidade. Jesus é o grande meio de salvação para a humanidade. É o único meio de salvação para a humanidade. Então, Noé representa nesse sentido um tipo de vício porque se Noé trouxe salvação para sua família, como tu falou, porque era íntegro, a família dele foi salva. Jesus foi íntegro até o fim e por causa dele toda a humanidade foi salva. E a obediência de Noé a Deus antecipa a obediência perfeita de Jesus, né? Que seguiu a vontade do seu pai. E a gente lembra desse texto de Filipenses, né? 2:8. Quer ler pra gente aí mesmo? Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, verso 8, vai dizer: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa obediência de Jesus, né? Até a morte de cruz. Não levando sobre si a prerrogativa de Deus, mas foi obediente. E por fim, assim como Deus fez um pacto com Noé, Jesus estabeleceu um novo pacto através do seu sangue, garantindo salvação eterna para todos que creem. Então, se Noé recebe um sinal do arco-íris, a gente pode ver hoje o arco-íris, é um pacto que Deus fez com a humanidade, com Noé. A gente olha para a cruz e vê o pacto de Deus em Jesus. Então a cruz, ela é o grande pacto e é a grande mensagem que Deus estabelece em Jesus, em direção a nós. Então, esses paralelos aí que Noé ensina pra gente, que isso traga verdade ao nosso coração, que isso de fato possa arder em nosso coração essa mensagem da cruz como o grande pacto de Deus de salvação, o derramamento do sangue de Jesus como a grande salvação para a humanidade. E agora Deus estabelece isso como a grande sacada, a grande história da redenção, ela lá na cruz de Jesus. Né? Então, esse não essa é a aula 3, está até a aula 2 ali, mas a gente vai com a gente. Aula 3. O patriarca da fé e da obediência. E é isso, né, pessoal? Acho que a gente encerra aqui essa aula. Tem muitas coisas boas sobre Noé, a gente vai tá à disposição dos irmãos, se os irmãos quiserem perguntar, entre em contato com a gente, mas é, escutem essa aula, assistam a aula mais de uma vez, façam as anotações, as suas dúvidas também sobre a história de Noé, acompanhem aí o conteúdo da aula, responda o questionário para que a gente possa acompanhar, é importante aí. E vamos juntos, que próxima aula a gente tem muita coisa boa para falar. Falaremos sobre Abraão, esse grande personagem, esse grande pai da fé, e vamos entrar a fundo aí na história de Abraão e tudo que está ao seu redor. E é isso. Agradecer a você, Luiz, por estar junto com a gente nessa caminhada. E vamos juntos, vamos aprendendo da palavra do Senhor cada vez mais. Obrigado, meu pastor, e queria aproveitar nesse momento e dizer o seguinte: é muito bom a gente conhecer da palavra, né, e investir tempo nisso aqui. Tantas dúvidas são geradas, mas também aquelas dúvidas que fazem a gente buscar mais, conhecer, né, conhecer não somente os patriarcas, mas aquilo que Jesus tem a mostrar diante deles. Amém. Então, busquemos isso aí. Amém. Deus abençoe, gente. Até a próxima.